Uma boa noite e que a graça do nosso Deus possa estar na vida de cada um. Através do Espírito Santo, que é Ele que nos dá um entendimento para entender as sagradas palavras que estão escritas neste livro. Hoje eu vou abordar aqui um tema a respeito do pecado que já foi feito. A purificação do pecado, ou seja, o perdão do pecado já foi feito de acordo com a Bíblia. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia o que nós nunca ouvimos em igreja alguma. E você vai entender. Acompanhe comigo aqui em Hebreus 1. Olha o que está escrito em Hebreus 1:1. E você vai entender o que eu vou falar aqui hoje. O tema que eu vou abordar aqui. Então, eu espero que você peça a Deus sabedoria e que você entenda o que será lido e explicado aqui. Vamos ler aqui. Olha só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, isso aqui é uma carta de Paulo aos Hebreus, que tinha como referência o patriarca Abraão e os outros que agora no momento eu não estou lembrado aqui, né? Mas nestes últimos dias, que eram que eles estavam vivendo, eles lá, entendeu? Eles estavam vivendo os últimos dias. Ele não diz aqui naqueles últimos dias, ele está dizendo nesses últimos dias. Mais ou menos no ano 67 da era cristã. Então, nesses últimos dias, nos falou pelos filhos. Ou seja, não era mais pelos profetas, não era mais pelos patriarcas, era o Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo de número 3. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória, diz que o Filho é a expressão exata do seu ser. Então aqui diz que o Filho, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, diz que o Filho aqui, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita. Ou seja, essa palavra está traduzida para o português. No seu original quer dizer dextras, entendeu? Que foi aonde ele sentou, Jesus, na majestade e nas alturas. Então vamos ler aqui. Depois de ter deixado, olha só, é o que está escrito aí, depois de ter deixado, depois de ter feito a purificação dos pecados. Agora eu vou te fazer uma pergunta a todos. De acordo com o que está escrito aqui, a purificação dos pecados, ela já foi feita ou ela será feita quando eu chamar alguém ou quando o pastor chamar alguém e batizá-los? Então, todo o processo, toda tentativa de querer dizer que você é um pecador, que você precisa lavar nas águas, é dizer que Jesus não fez nada. Quem faz é o batismo nas águas e é o pastor. Então, de acordo com a Bíblia, não existe nenhuma possibilidade desses cultos produzidos por aí ter efeito nenhum. Então, isso aí é inutilizar o evangelho, é dizer que o que Cristo fez não valeu de nada, é chamar ele de mentiroso. Então, não é aqui um jogo de palavras, é para que nós entendamos. Vamos acompanhar aqui de novo, olha só. Então, ele só volta para o seu trono, ou seja, Jesus, ele só volta ao seu estado original de majestade, de Deus mesmo. Ele só volta para as alturas, aquele que levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ele só volta para lá depois dele purificar os pecados. Então, se os pecados não foi purificado, ele está por aí então. Porque Jesus só iria se sentar nas alturas depois dele fazer a purificação dos pecados. Então, o que as igrejas estão dizendo por aí? As igrejas estão dizendo que é o maior. A igreja, na verdade, a igreja ela não te prega a verdadeira palavra. Nenhuma outra religião tenta invalidar isso que está escrito aqui. Então, o que acontece? Nós temos que entender a Bíblia. A palavra para nós está de Romanos até Hebreus,
que foi dada a Paulo quando ele subiu ao terceiro céu e recebeu do Cristo ressuscitado. As igrejas, elas estão anulando a graça de Deus. Elas estão fazendo os homens se transformar em pagãos diante do que Cristo fez na cruz. Então estão anulando todas as obras que Cristo fez na cruz. Então não existe de forma alguma uma possibilidade de homem purificar pecado. Se eu entrar na teologia que dá graça, que se os pecados aqui, purificados aqui de acordo com a Bíblia, era a lei de Moisés. Então, os pecados aqui era a lei de Moisés. Aí você fala assim, como que ele purificou pecado se eu ainda bebo, se eu ainda fumo? Então, ou seja, isso aí, fumar, beber, são obras da carne. Isso chama errar o alvo, obras da carne. Aí você fala assim, mas como é que ele pode ter perdoado o pecado se eu ainda ando no erro, se eu ainda sinto desejos de beber, de fumar, de prostituir? Então, ou seja, isso aí chama-se errar o alvo. Você está errando o alvo, você está acertando a sua natureza carnal aqui. Mas a maioria dos dirigentes das igrejas, eles não entendem isso. Quando dizer ler, tem que ler de Romanos até Hebreus. Eles não entendem que pecado aqui que Paulo está dizendo aqui, que é obras da lei de Moisés, que foi o que ele veio tirar. Então, o que Jesus ele veio fazer era abolir, tirar a lei. Segundo Hebreus, pecado era transgressões de lei. Entendeu? De acordo com a Bíblia, pecado é transgressão de lei, a lei de Moisés. Por isso que a palavra para nós está nas cartas de Paulo, mas mesmo assim de Romanos até Hebreus, para que nós não recebemos o véu, para que nós não tenhamos a vista embotada, pregando, como é que eu vou falar aqui? Pregando, por exemplo, o livro de Moisés, que é a lei. Olha Hebreus 10, 11, vamos aqui. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais pode remover pecado. Ou seja, os sacerdotes, tá entendendo? Assim está as igrejas hoje. Todos os dias são os mesmos sacrifícios. Santa Ceia para ter comunhão, mas nunca tem comunhão. Porque se tivesse a comunhão, na primeira Santa Ceia, o que é Páscoa, teria comunhão para sempre. É preciso repetir o ritual. Se você faz alguma coisa mais de uma vez, se torna que você está fazendo um ritual. Então, eu preciso aqui comer pão, eu preciso beber um suco aqui para ter comunhão com Deus. Então, todo final de mês eu tenho que renovar essa comunhão. Não existe isso. É como se eu tivesse que casar todo dia para dizer que a minha mulher é minha mulher, que eu sou casado. Então diz que quem fazia isso eram os sacerdotes na lei. Então os pastores, os dirigentes estão fazendo isso de como fazia antes. Porque se alguém me apresenta diante de Deus, quem é você? Eu sou o pastor, eu vou orar por você, você vai orar por mim? Mas isto não era o papel dos sacerdotes. Entendeu? Isso era papel do sacerdote antes do véu se rasgar. Então, quem tinha direito, quem chegava a Deus era apenas o sacerdote antes da cruz. Então, é isso que eu estou querendo falar aqui. Entendeu? Quem tinha acesso aos santos dos santos era os sacerdotes. Eles tinham esta comunhão com Deus. Mas isso foi lá na lei. Isso foi antes da cruz. Antes de Jesus dizer, Pai, está tudo consumado. Então nós temos que entender que o que está de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros históricos, ainda é lei.
Entenderam? O que vale para nós é de Romanos até Hebreus. Então, o que acontece? A palavra válida para nós é de Romanos até Hebreus. Nós até podemos pregar os outros livros, mas para tirar o véu de Moisés, se prega a velha aliança, está sendo posta o véu de Moisés, e você está com suas vistas embotadas, ou seja, embaçada. Por exemplo, culto de libertação, por exemplo, nunca liberta. Culto de quebra de maldição. Tá entendendo? Isso não existe. Tá entendendo? Então nós temos que pedir sabedoria ao Espírito Santo para que ele venha nos guiar. Olha só o 12. Jesus, porém, tendo oferecido até o dia... Olha só para você ver o que está acontecendo aqui nessa palavra aqui. Olha aqui, vamos entender aqui. Para você entender aqui. Olha, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à majestade de Deus. Acabou. E o que aconteceu com o pecado? Ele acabou. Isso aqui não vale nada. Aí ele diz no versículo de número 13, olha só. Aguardando daí diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, ou seja, aperfeiçoou ou não. Então qual é a doutrina que tem que dizer que você só vai ser puro se você aceitar, se você batizar? Então que doutrina é essa que você diz que você vai estar em comunhão com Cristo se você comer um pedaço de pão ou um suco? Entendeu? Então, se for levado isso a sério, esse tipo de coisa, a única oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. 15. E disto nos dá também testemunho ao Espírito Santo. Olha só para você ver. Até o Espírito Santo ele dá testemunho. Estão entendendo? Olha só, o Espírito Santo, ele disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Então, disto aqui que está se tratando aqui, nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, 2 pontos, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escrevereis. Ou seja, não era mais o exterior, então seria que agora graça na mente e no coração. Então ele diz aqui no versículo 17, olha só, o Espírito Santo dando testemunho, ó, e acrescenta também, de nenhum modo, veja bem para você ver, presta atenção, acompanha aí, de nenhum modo, lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então, quando o pastor ele fala assim, quem está em pecado vem aqui pedir perdão. Então, está invalidando o que está escrito aqui. Se o pastor diz, antes de tomar a Santa Ceia, se você está em pecado, vem aqui se consertar, pedir perdão a seu irmão. Então, o que é isso, gente? Então nós estamos invalidando isso que está escrito aqui. Entendeu? Então, de forma alguma, a pessoa que ele não tem esse conhecimento na Bíblia, do que eu estou falando, do que está escrito aqui, a pessoa é levada por falsas doutrinas. Olha só, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Para sempre quer dizer até quando isso? Para sempre, eternidade, sem fim. Mas olha o que diz aqui o versículo ainda 18, ó. Ora, onde há remissão destes, que é pecados, já não há mais oferta pelo pecado. Então, se Jesus tirou o pecado, se ele remiu, como é que eu posso oferecer sacrifício? Como que eu vou fazer alguma coisa para tirar pecado se Jesus já remiu? Ele tirou ou não tirou? Remia tirar, tirou ou não tirou?
Ora, se isso aqui é uma verdade, por que que as igrejas aí batizam nas águas para tirar pecado? Por quê? Se isso que eu acabei de ler é uma verdade, a remissão do pecado já foi feita, por que que as igrejas vivem todo ano indo batizar? Então isso aqui não tem valor. Ou seja, o que Cristo fez aqui na cruz não tem valor. Porque nós somos lavados na cruz de Cristo. Entendeu? Foi na cruz de Cristo, não na água. Na água era uma tradição judaica. Entendeu? Jesus ele nos perdoou na cruz. Se segue fazendo essas coisas aí, então o que eu acabei de ler que está escrito aqui não tem valor. Olha Colossenses 1,13, olha aí, acompanha aí, anota aí. Colossenses 1,13, olha só, disse Paulo aos irmãos lá em Colosso, preste atenção há quanto tempo a igreja ela já entendia e a igreja de hoje não entende nada. Mas, nesse tempo aqui, o conhecimento era para mostrar o que Cristo fez. Hoje é para mostrar o que Cristo não fez e que a igreja deve pagar o que o seu dirigente pode fazer. Então, é o dirigente que vai tirar o pecado, é o pastor que vai mandar escrever o seu nome no livro da vida, é o pastor que vai falar o que você deve vestir ou não, é isso aí. Vamos ler aqui. Olha só, ele, se está se referindo a Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o 14, no qual, preste atenção, acompanha aí, no qual temos a redenção. Olha só, no reino do Filho nós temos a remissão dos pecados. Ele remiu ou não remiu os pecados? E como querem te batizar nas águas, se Jesus já não remiu, já não tirou os pecados? Tá entendendo? Então, se você está fazendo isso, você está anulando o que Cristo fez aqui. Tá entendendo? Então, se você cumpre obras da lei, você está debaixo de maldição. Entendeu? Então, Colossenses está falando, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Jesus já remiu, ele já tirou, acabou. Aí você fala assim, mas quando a pessoa mata, rouba, prostitui, bebe, adultéria, é o quê? Obras da carne. Gálatas 5,17. Então, se você faz isso, imposição de mãos, batismo, você está vivendo na lei. Está entendendo? Então, isso está sendo anulado. Então, se você faz isso, você não segue o Cristo ressuscitado, você segue a homem. Entendeu? É isso que eu quero dizer. O povo da graça, ele está livre. Livre da lei. Livre das tradições judaicas. Entendeu? Olha 2 de Coríntios 3, 15 ao 17, olha aí. 2 de Coríntios 3, 5, versículo 15. Vamos entender aqui. E você vai entender, acompanha aí. Para que a sua mente seja aberta no Espírito Santo de Deus. Porque isso aqui é graça pura. Olha só, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou, ele não anda mais em Jerusalém. Aquele que andou em Jerusalém era Jesus de Nazaré. Entenderam? Hoje nós vivemos pela graça e Cristo cumpriu tudo na cruz. Está entendendo? Então, ele remiu os nossos pecados. Ele tirou os nossos pecados. Se você batiza para tirar pecado, você está anulando o que Jesus fez na cruz. Mas isso é falta de quê? De conhecimento bíblico. Isso é falta de quê? Do pastor, do seu dirigente,
te pregar a verdade que eu acabei de ler para você aqui. Não são coisas tiradas daqui, são coisas tiradas daqui que estão escritas aqui. Entendeu? Nós servimos ao que ressuscitou, e o que ressuscitou é o Espírito. Olha o versículo de número 16. Assim, servimos ao ressuscitado, ao Espírito Cristo, que nós, que daqui por diante, da cruz para cá, já ensinava Paulo, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, e segundo a carne Jesus de Nazaré, agora da cruz para cá, já não conhecemos mais deste modo. Então nós conhecemos como Cristo hoje, como o Cristo ressuscitado hoje, o cabeça da igreja. Nós como corpo e o verdadeiro, e Cristo, que é o ressuscitado, como cabeça da igreja. Entenderam? Agora, olha, presta atenção no 17. Veja aí. E assim, presta atenção. Se alguém está em Cristo, presta atenção. Então, se alguém, vou dar uma trégua aqui. Se alguém se batizar, será nova criatura? Olha aqui. Se alguém está em Cristo, não é em Jesus de Nazaré. Se alguém está em graça, não é na lei. Se alguém está em Cristo, esse é o Cristo ressuscitado. É uma nova criatura. O sistema aí fora diz, não, para você ser uma nova criatura, você tem que passar pelas águas. O teu velho homem tem que ficar nas águas. O apóstolo Paulo, ele disse, não. Se você está em Cristo, a lavagem já foi feita. Não mais por meio da água, mas pela palavra. Você já é uma nova criatura. E as coisas velhas, tá entendendo? Eis que passaram. Agora tudo se fez novas, aonde eu vivo hoje em novidade de vida, que é o Cristo ressuscitado e que é o Evangelho da graça. E que Deus possa abençoar e dar entendimento a todos. Fiquem na paz.